Boa tarde, meus queridos, e hoje nós vamos ter mais uma aulinha da nossa disciplina de geometria. Hoje nós vamos analisar, o que a gente chama de círculo trigonométrico ou ciclo trigonométrico. Para isso, a gente vai desenhar um círculo, e representar ele como qualquer circunferência. Então, essa circunferência que eu desenhei aqui representará qualquer outra circunferência que a gente possa estudar. Então, a gente vai colocar ela dentro de um plano cartesiano, colocando o ponto de cruzamento entre as retas justamente no meio. E a gente vai observar que a gente tem aí 4 quadrantes, Porque vamos dividir ele em 4 quadrantes. Então, colocando aqui o x e o y, para dividir, a distância entre o ponto central e qualquer um dos pontos da circunferência é o raio. E aí a gente vai colocar a distância desse raio como sendo 1. Por que, professor? Porque eu posso depois atribuir qualquer outro valor, e substituir. Então, o 1 ele é um valor universal, qualquer número eu multiplico por ele. E este ponto aí vai ser o nosso início. Então, o início das medições vai ser justamente o raio do ponto X. Só que o sentido de rotação, para a gente contar os quadrantes, ele é o sentido anti-horário. Então, esse aí vai ser o nosso primeiro quadrante. E aí, no sentido anti-horário, esse vai ser o nosso segundo quadrante. O terceiro quadrante e, obviamente, o quarto quadrante. Então, a análise que a gente tem é justamente essa. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Fazendo a análise sempre no sentido anti-horário, certo? Ou seja, da direita para a esquerda. Vamos então fazer uma análise posteriormente aí de senos e cossenos utilizando isso aí. Mas agora o que a gente vai fazer é entender a diferença entre graus e radianos. Antes de seno e cosseno é necessário que a gente entenda o que é graus e radianos, que são as medidas dos arcos. Então eu posso trabalhar com um arco, no círculo trigonométrico. E aí, então vamos fazer o seguinte. Eu sei que a gente começa do raio do ponto X com 0 graus e que dentro de uma circunferência nós temos 360 graus, não é isso? Então, se eu tenho 4 quadrantes que vão de 0 a 360, lembrando, esse ponto ele vai ser coincidente tanto para o 0 como para o 360, Então, se eu tenho essa análise, então uma volta completa, quando eu der uma volta completa, eu tenho 360 graus. Ou seja, metade dela é 180, porque metade de 360 é 180. Obviamente, então, um quarto dela é 90 graus. Então, cada quadrante tem 90 graus, 180 mais 90, 270 graus. Então, aí eu dividi, os principais ângulos, do nosso círculo trigonométrico. Pois bem, agora vamos entender o seguinte. Em radiano, nós temos do 0 rad até 2π rad. Então, metade é π, ou π rad, Em radianos a gente vai ter essa medida em π. 90 graus vai ser π sobre 2, porque é 1/4. E, obviamente, 270 aí, nós teremos 3π sobre 2. Show de bola, Então, nós temos aí as principais medidas em graus e em radianos. Mas vamos entender agora que nós temos outros ângulos que são significativos, que são muito importantes. Vou colocar uma reguinha aqui e a gente vai fazer essa análise. Se eu dividir justamente ao meio aqui, os quadrantes, passando pelo centro, eu tenho 90 dividido por 2, certo? E aí a gente vai ter seu ângulo oposto. Vou passar aqui um X cruzando. Então, vejamos. Quanto é 90 dividido por 2? 45 graus. E aí, então, em cada uma dessas linhas é só aumentar do seu ângulo antecessor 45 graus. Ou seja, aqui eu tenho 45, nessa outra extremidade eu tenho 90 mais 45, que dá 135, 185 mais 45, que dá 225, 270 mais 45, que dá 315. Show de bola, Fazendo-se, então, agora essa análise, a gente pode ir para os radianos. É só dividir π sobre 2 por 2, dá π sobre 4. E aí você pode fazer isso adotando em todos os números
em todos os ângulos notáveis que a gente tem aí. Também posso, então, vocês devem ter se lembrado das últimas aulas que nós temos outros ângulos que são muito importantes. Então, se eu dividir ele aqui um pouquinho, olha, dando uma diferença de 15 graus aqui e também dando uma diferença de 15 graus para cima aqui, então peguei o ângulo de 45, dividi em 15 para cima e 15 para baixo, eu terei aí outros ângulos significativos, que são os ângulos de 30 graus e os ângulos de 60 graus. São entre os ângulos mais importantes que nós temos, nós teremos esses ângulos aí, gente. E aí a gente pode fazer a análise deles em radiano, para fazer essa conversão é muito simples, inclusive a gente já tinha visto isso tanto nas aulas de matemática como também nas aulas de física, onde você pode fazer só uma representação. No caso aí, 30 graus vai ser π sobre 6. Por quê? Vamos lá, 90 não é π sobre 2? E 30 não é 1/3 disso? Então, vai ser exatamente π sobre 6. Show de bola, né? Uma tendência que você tem, se você quiser fazer, é utilizar aquela formulazinha. Se 2π rádio é igual a 360 graus, aí você converte aquilo que você está precisando ou em graus ou em radianos e coloca o outro em x. E aí você faz. Belezinha, gente? Então, a principal análise que a gente vai ter é essa, da análise dos quadrantes e da análise dos principais ângulos que a gente tem aí, tanto em graus como em radiano. E agora a gente vai para mais um conteúdo. O conteúdo que nós vamos estudar agora são os arcos côngruos, ou seja, arcos localizados no mesmo ponto ou que a gente pode diferenciar, né, pelo número de voltas. Então, da mesma maneira, a gente tem um círculo, né, trigonométrico aí, e a gente vai partir de um pressuposto onde eu vou dar um valor de arco qualquer, sei lá, vamos analisar aqui um arco de, sei lá, vamos colocar 45 graus aqui, tá bom? Então, peguei um ângulozinho aqui de 45 graus e eu tenho justamente esse arco saindo aí dessa reta, olha, deste ponto até lá embaixo. E eu vou colocar este ponto, né, ponto de parada dele como ponto P. Agora você imagina que eu dou uma volta completa nele e retorno para aí. Então, eu dei uma volta e andei mais os 45 graus. Então, na verdade, o que eu fiz é que eu vou ter um ponto que seja côngruo. Eu parei no mesmo ponto da circunferência, mas eu já dei uma volta. Então, eu percorri um espaço a mais. Entendam que nós temos a analogia de, se a gente fizer a comparação, eu tenho 360 graus dentro de um ângulo, mais os 45 do ponto P, do zero ao ponto P, soma-se, então 360 mais 45, 405 graus, certo? Essa é a principal análise que a gente tem aí. Então, 405 graus. Se eu der mais uma volta, eu vou ter 765. Então, veja que quando eu parar no mesmo ponto, mesmo eu tendo andado mais, eu vou ter um ângulo maior, porque eu dei duas voltas. Entretanto, eu estou parado no mesmo ponto. O arco inicial é o mesmo. E aí, como é que a gente faz isso? Nós temos um métodozinho que eu vou chamar de método ninja, né? Onde você pega o arco, né, que você vai calcular, divide por 360 e você vai ter o número de voltas que você deu. Entendeu? Vamos lá. Se eu estou com o ângulo ali 765, quando eu dividir por 360, eu vou ter duas voltas e vai sobrar 45 graus, que é justamente o ponto onde eu queria, onde eu estou, né? O ponto da circunferência. Então, essa é a análise que a gente tem, né? Que a gente vai chamar de método ninja. E eu vou chamar aí de primeira determinação positiva o resto, né, que é justamente o que vai sobrar depois do número de voltas. Ou seja, qualquer arco que eu dividir por 360, se der zero, quer dizer que ele parou no ponto zero. E se não der, aí deu um outro número. Vamos fazer então um exemplo aqui com esse ângulo, né, esse arco de 1960 graus. Tá bom? Então vamos utilizar o nosso método ninja. Vamos dividir por 360 e vamos então saber o número de voltas que ele tem, e essa determinação positiva será justamente o valor do arco que ele pegou. Então, 5 vezes 360 dá 1.800, e sobrou aí quem? 160.
Então, olha só o que é que eu posso dizer. Que, fazendo a análise do que a gente teve aí, ele parou no arco de 160 graus, né? Ele parou nesse arco de 160 graus e ele deu 5 voltas inteiras nessa circunferência. Então, ele deu uma volta, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra e parou aqui no ponto, olha, de 160 graus. Olha aí que legal, gente. Então, com aquele métodozinho ninja, a gente consegue atingir o número de voltas e o ângulo que a gente precisa. E então, se você quiser, é só você fazer o seguinte, que alfa, onde esse alfa aí ele vai estar representando nada mais, nada menos do que o arco que você está querendo, mais 360 vezes K. E quem é esse 360, quem é esse K? 360 é o valor do arco de uma circunferência completa. Esse alfa vai ser o ângulo e o K, gente, vai ser o número de voltas. Então, para resumo, a gente vai precisar entender isso. Lembrando que o K, ele tem que pertencer, né, obviamente, aí aos números inteiros. Então, esse Z vocês viram aí no estudo de funções com o professor de matemática de vocês, que Z significa os números inteiros. Então, quando eu quiser transformar um valor de arco e identificar o número de voltas dele, eu uso o método ninja. E quando eu não quiser, né, eu quiser fazer o contrário, eu posso associar o número de voltas com o arco para fazer isso. Ok, gente?